Receberei como convidado o ilustríssimo Del Garcês, ator que já fez de um tudo. Ele faz teatro, ele já fez cinema, ele continua, inclusive, na televisão com a novela. Você deve estar assistindo, reprise de Prova de Amor. Enfim, eu sou suspeita para falar, inclusive um dos trabalhos que eu mais curti, em termos de novela, foi Escravizaura. Mas eu vou deixar que ele fale aqui sobre esses trabalhos, especialmente sobre o teatro, em que você poderá assistir Del Garcês ao vivo nas peças e nos trabalhos que hoje estão em cartaz. Del Garcês, seja muito bem-vindo ao Uma Só Voz. Muitíssimo obrigado, Sabrina Campos, por esse convite. É um prazer, uma alegria estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. Obrigado mesmo. E vamos lá. E muito obrigado pelos adjetivos a mim. Que nada. Adjetivos, elogios são todos muito poucos perto do trabalho belíssimo que todo o grande público vem podendo conferir ao longo desses inúmeros anos de carreira. Quantos anos ao todo de carreira são? Olha, as pessoas se espantam quando eu falo o tempo de meu tempo de carreira. Só que eu comecei muito cedo, com 11 anos de idade, mas eu considero que eu já fazia teatro em casa com meus irmãos, conforme como é comum com todas as crianças em casa. Eu já fazia um teatrinho, né? Eu sempre gostei de um palco, de uma ribalta. É aquele jogo de faz de conta infantil, né? Mas aos 11 anos de idade, lá em São Luís Maranhão, minha terra natal, eu tive a oportunidade de ser levado junto com a minha turma para assistir uma peça infanto-juvenil no Teatro Arthur Azevedo, teatro belíssimo de São Luís. E quando eu assisti aquela peça, por incrível que pareça, eu disse para mim mesmo: é isso que eu quero ser. Eu quero ser isso. Eu não sabia que aquilo poderia ser uma profissão, né? E me apresentei a uma funcionária do teatro e pedindo, pelo amor de Deus, que me apresentasse ao diretor da peça. E foi assim que ela fez. E numa coisa do destino mesmo, que tinha que acontecer, eu fiz um curso de iniciação ao teatro com o diretor da peça, o Reinaldo Farai, o saudoso Reinaldo Farai, uma figura importantíssima do teatro maranhense, da cultura maranhense, que já nos deixou. E ao final do curso, após ali 4 meses, eu estreiei naquele teatro, exatamente, ainda com 11 anos de idade, no Teatro Arthur Azevedo, com a peça Flicts, do Ziraldo, e não parei mais. Até meus 18 anos, eu fiz teatro ali em São Luís, e tive experiências em outros grupos, o grupo Laborarte também, um grupo muito importante, vanguarda, né, que ainda existe lá no Maranhão, lá em São Luís. Aos 18 anos, a minha família foi para Brasília e eu continuei fazendo teatro lá em Brasília e descobri que tinha recentemente, há 2 anos antes, havia sido fundada a Faculdade de Teatro do Sina de Moraes. Eu fiz o vestibular, passei para aquela faculdade, fiz o curso de bacharelado em interpretação teatral, curso esse no qual eu fui aluno da Dulcina de Moraes, essa figura importantíssima que foi e é do teatro brasileiro, a figura mais importante do século XX no teatro brasileiro, e na mesma faculdade eu fiz a licenciatura em artes cênicas. Não parei mais, fiquei uns anos em Brasília e vim para o Rio. Foi quando eu comecei a minha carreira de ator de TV também. A gente sabe que a TV é muito importante para o ator, né? Especialmente na divulgação da sua arte, até mesmo para poder ganhar uma certa notoriedade em relação ao trabalho, até para que as pessoas possam, né, conhecer um pouco melhor sobre, né, o seu trabalho, para poder daí se interessar ao teatro, buscar o cinema. Tem muita gente que não deixa de acompanhar uma novela, inclusive, como eu comentei, você já tem feito muitas novelas durante a sua carreira, está com uma novela na própria Record, em reprise, né? E eu gostaria de saber sobre essas novelas, né? Quantos trabalhos, e se você já deve estar voltando para a telinha também em algum outro projeto que a gente possa esperar aí que esteja se iniciando, alguma novidade, gostaria de saber e que o nosso público também consiga acompanhar.
Exatamente, você está corretíssima, colocação perfeita. A televisão, ela divulga a imagem, o nome do ator, dá visibilidade, né, para a carreira dele. A gente sabe que o teatro é maravilhoso, eu amo o teatro, mas fica ali na memória, aquela apresentação, né, aqueles personagens, aquela história, a peça, o espetáculo fica na memória somente de quem assistiu, né? E no momento em que é gravado, já deixa de ser teatro. Mas na televisão tem essa, né, grande vantagem que pode uma novela ser reprisada infinitas vezes, vendidas para o mundo inteiro, infinitas vezes, como é o caso que você falou aí dessas novelas que eu fiz na Record, e foram muitas. Eu fiquei um bom tempo contratado pela Record, na Record, e uma de grande destaque é, por exemplo, a Escravizaura, que reprisou já várias vezes, tanto na própria Record quanto em canal fechado, para mais de 50 países. É maravilhoso. Eu não tenho parado, tenho o privilégio na minha carreira de não parar, seja no teatro, na TV, no cinema. Agora mesmo, como você falou, está reprisando, já não é a primeira vez que reprisa a novela Prova de Amor, uma novela que fez um sucesso muito grande também, assim como a Escravizaura, e outras, né, que eu fiz na própria Record. Atualmente também tem uma novela em outra emissora, na Rede Globo, que é Salve-se Quem Puder. Na extinta Manchete eu fiz também novelas e outras, em outras emissoras também, inclusive na Bandeirantes, que teve uma época que tinha o seu núcleo de teledramaturgia, reprisou na época, não me lembro em que ano, já faz um tempo, uma novela que eu fiz na extinta Manchete, que foi Mandacaru, no próprio SBT reprisou também, que o Silvio Santos comprou, A Chica da Silva, um grandíssimo sucesso, que foi a minha primeira novela na extinta Manchete, e é maravilhoso tudo isso. Teve uma época, inclusive, que, ao mesmo tempo, tinham 5 novelas minhas sendo exibidas na televisão brasileira. Eu estava contratado de uma emissora, que era a Globo, ela estava passando uma, minha tarde e à noite eu estava com uma inédita, e estava contratado da Record, que estava passando uma inédita, estava reprisando uma tarde, o SBT estava com Chica da Silva, e Bandeirantes estava com Mandacaru. Eu acho que é um recorde, né? Maravilhoso, e é maravilhoso. Olha, eu posso aqui dizer que, mais uma vez, sou suspeita para falar, inclusive, desses trabalhos, porque Escravizaram, eu confesso, assisti inúmeras vezes, de fato, foram várias as reprises, a novela foi belíssima e o trabalho realmente foi incrível. Toda a produção, né, além dos atores, e claro, eu sou realmente uma grande fã no questão do seu trabalho. Gosto muito do personagem da Escravizaura, mas você citou, claro, né, Chica da Silva, que da extinta Manchete, que foi um trabalho também fenomenal e que traz um simbolismo muito grande, né? Eu gosto aqui de trazer também essa grande questão que devemos sempre falar sobre o simbolismo que muitas vezes a gente traz dentro da televisão, em termos de informação, aquilo que é importante que todos estejam uh, afeitos estejam mais em contato, até para que a gente possa quebrar barreiras, quebrar, né, preconceitos, e foi uma novela, se eu não me engano, talvez a primeira novela protagonizada por uma mulher negra, que no caso a Thaís Araújo. Eu gostaria de falar especialmente do prêmio que você recebeu como melhor ator negro, e eu gostaria que você falasse para nós, por exemplo, sobre essa premiação que é tão ilustre também, tão honrada. Não, isso é maravilhoso, perfeito o que você falou aí. A televisão brasileira, as nossas telenovelas têm uma função, né, que não é somente de entreter, de divertir, mas de trazer temas, né, que a sociedade venha a refletir, que a sociedade venha a tomar consciência no sentido de uma transformação individual e coletiva da nossa sociedade. No caso da Chica da Silva, uma novela que abordava a questão racial, um problema sério. A
gente sabe que a escravização ela continua sob diversas formas no Brasil e no mundo inteiro. Mas o prêmio que eu ganhei em 2007 pela Afobras, que é uma instituição que existe lá em São Paulo, que promove, né, que dá visibilidade às pessoas negras, a instituições que lutam, né, e pessoas, aos artistas que lutam, né, no combate mesmo à questão do preconceito racial no Brasil, elas são premiadas, né, pelos destaques que elas têm nas suas funções. E quando eu estava na Record, eu fiz um dos personagens da novela Caminhos do Coração, que foi o Bené, né? Por conta desse personagem, e lógico, também por conta, né, dos outros trabalhos que eu havia feito, inclusive na Record, que foi um dos grandes destaques, talvez realmente o maior destaque da minha carreira, o André, da Escravizaura, eu ganhei o prêmio de melhor ator do Troféu Raça Negra. Isso foi maravilhoso, isso dá visibilidade, é um reconhecimento, né, de uma vida dedicada à arte, né, ainda mais com esse personagem que abordava ali a questão racial, né? O André é um revolucionário, um abolicionista de mão cheia, né? E através dele eu pude, né, mostrar os meus recursos de ator e, sobretudo, através dele, né, trazer a questão racial tal qual ela aconteceu, né? É uma luta, é uma resistência, e através da minha interpretação nesse personagem, o André, eu trago nele uma indignação, uma revolta, uma crítica, né, verdadeira crítica ao sistema escravocrata que, né, abala e que trouxe, nos deixa aí, infelizmente, uma sequela muito grande ao longo dos séculos e até aqui. Excelente. E não foi só o único personagem abolicionista e com tanta importância de função social histórica que você já fez, né? Você esteve agora, por exemplo, com a interpretação fazendo Luiz Gama, que inclusive é medalha de honra ao mérito do Instituto dos Advogados Brasileiros. Lembrando que a medalha de honra ao mérito do IAB foi até mesmo feita, desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tamanha a sua importância, né? E tamanha a história que Luiz Gama traz dentro da advocacia e dentro da sua atuação na libertação e também na defesa dos direitos na sua época. Você gostaria de falar, por exemplo, desse trabalho, como é que tem sido fazer este trabalho e o que significa para você essa história? O que acontece é o seguinte, foi a medalha Pedro Ernesto, né, que eu recebi da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, e assim, é um reconhecimento, uma homenagem a mim e com certeza também a toda a minha equipe do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, né, incluindo aí os meus para mais de 40 anos de carreira de ator, com trabalhos voltados para a temática afrodescendente brasileira, né? Temas que se voltam, que estão ligados diretamente ao combate à luta antirracial no Brasil, e esse espetáculo tem uma importância fundamental na minha carreira e nas carreiras de todos da equipe do nosso espetáculo Luiz Gama, que é a direção de Ricardo Torres, comigo fazia até um pouco tempo atrás a atriz Nívia Ellen, e paralelamente a Nívia Ellen, também a Soraya Arnone, que só está ela agora comigo fazendo, dividindo o palco. É maravilhoso, a gente faz esse espetáculo há 6 anos, de 2015 até aqui, e esse espetáculo conta a história de Luiz Gama e a contribuição dele fundamental, né, pelos direitos humanos, especialmente pela libertação dos escravos no Brasil, a abolição, né, e a gente recupera esse herói que foi invisibilizado durante tanto tempo, durante esses séculos todos, propositalmente. Ele foi invisibilizado ideologicamente ao longo da história, ele não está na história, não está de fato, né, agora
de uns anos para cá, sim, e o nosso espetáculo tem uma contribuição fundamental na divulgação, na promoção dessa recuperação dele, da importância dele. Não estava, e não podemos dizer que não está na historiografia oficial, nos livros, nos bancos escolares, enfim. Então tem isso. Dada a importância da gente recuperar uma história que não foi contada. E um detalhe importante é que esse espetáculo, ele não somente conta a história de Luiz Gama tal qual ele foi, a gente contextualiza, a gente faz uma contextualização, uma comparação, digamos assim, do século retrasado do Brasil, que ainda tinha aquele sistema escravocrata, com o Brasil de hoje, mostrando, inclusive, para as pessoas que essa escravização, essa escravidão ainda não acabou. A gente sabe que essa nossa população negra, preta, continua na invisibilidade, continuam as matanças, né, em cima desse povo preto. Para mais de 70% da população carcerária brasileira é constituída de pessoas pretas e mestiças. As balas perdidas, as intervenções policiais, infelizmente, só encontram corpos pretos. Então, essa luta é permanente. Né? Diariamente a gente tem visto aí, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente sabe de um caso famoso, né, que detonou aí o movimento Vidas Negras Importam, Não Consigo Respirar, que foi a morte do George Floyd. Isso repercutiu no mundo inteiro e no Brasil de uma forma muito avassaladora, e eu faço parte desse movimento, né, eu particularmente enquanto artista, enquanto cidadão, e o meu espetáculo também, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que é um instrumento de luta por direitos iguais. Lembrando aqui, aproveitando, que já que você citou o caso, né, de George Floyd, para quem quiser pesquisar, até mesmo lá na internet, esta semana mesmo, o assassino de George Floyd foi condenado a mais de 20 anos de prisão nos Estados Unidos em relação à agressão e ao homicídio. Nós podemos agora falar da importância especial dessa identidade, porque o que você citou foi muito interessante. É importante a informação, mas principalmente trazer a identidade às pessoas desde o seu início, especialmente aí na infância, na adolescência, portanto, na educação e claro, na nossa população, que é majoritariamente preta. Então, a gente precisa, sim, que os pretos brasileiros tenham referência desses verdadeiros heróis que estão na história do nosso Brasil, como você citou e como você está representando também através de Luiz Gama. Né? A gente só tem a agradecer esse belíssimo trabalho. E eu queria lembrar aqui também, como você falou, da importância de estar nas telas, você tem um espetáculo que, inclusive, podemos chamar de híbrido, né? Ele foi feito entre teatro, cinema. Como é que foi isso? Como foi fazer esse espetáculo que mistura aí dois tipos de arte numa mesma informação para o grande público? O que você poderia falar sobre esse espetáculo, por exemplo? Então, o espetáculo chama Anjo Negro, que é um texto do Nelson Rodrigues, e o diretor Antônio Quiné, quem me convidou, ele intitulou como peça-série metragem, que é um sistema híbrido, como você bem falou aí. É mistura de teatro, é mistura de TV, é mistura de cinema. Por quê? Porque tem cenas previamente gravadas, tanto num estilo, digamos assim, da novela, quanto do cinema, quanto do teatro. Né? Essas previamente gravadas, podemos dizer, característica do cinema e da TV. E as que têm característica do teatro, elas são gravadas ao vivo. Eu, o ator Del Garcês, junto com a atriz Joana Lima, junto com o outro ator, o Lucas Gouveia, que somos os três protagonistas, a gente a faz ao vivo das nossas próprias casas, através do Zoom. Então, há uma plataforma, né? Uma plataforma, uma base técnica. Então, nós temos os técnicos que fazem ali, colocam as cenas previamente gravadas e a gente, num determinado momento, a gente entra com a nossa câmera, entra com o nosso celular e compõe
toda a obra. Então, nesse sentido, é híbrido. É uma experiência fantástica, maravilhosa, porque é um momento histórico, histórico que a gente vive, e um momento de reconstrução, de construção, de recriar, de, na verdade, criar uma nova linguagem, uma nova forma de trabalhar. Mesmo foi durante toda a pandemia. A gente começou em agosto do ano passado, daqui a pouco vai fazer um ano, acabamos de fazer o terceiro ato, que a cada mês um mês e meio, 2 meses, a gente apresentava um ato, a peça tem 3 atos, e a gente parou agora, mas vai retomar já já, agora em julho, e é maravilhoso, e além de tudo, é uma peça que aborda o tema racial de uma forma bem diferente, né? Muito diferente da peça Luiz Gama, Uma Voz para a Liberdade, que eu faço também, né? Atualmente tenho feito, online e presencial, mas ela toca muito os corações das pessoas. Muita gente fala assim, nossa, eu achava que ia assistir totalmente virtual, mas eu vejo que o ator está entrando em cena, então dá aquele calor humano, dá uma característica de teatro. Quem está assistindo perceber que o ator está ali, entrando naquele momento em que o próprio telespectador, o público está assistindo, a gente está ali interferindo, a gente se edita, é agente direto da ação, né? A ação em termos, além dos personagens, da pegada, né? Na hora de interpretar os personagens, quanto agente direto da ação técnica, no momento em que a gente entra, sai da câmera. É um barato, é algo muito novo, é histórico tudo isso, é pioneirismo, né? É verdade, a pandemia nos obrigou a nos adaptar e, de fato, alguns frutos têm até sido muito bem-sucedidos, como é esse o caso, né. E Anjo Negro ou Nelson Rodrigues, certo? Estamos daí falando de Nelson Rodrigues sendo, reinventado agora também pelo online, é isso mesmo? É isso mesmo, eu até falei exatamente isso outro dia numa reunião online com o diretor e com a produção e com um teatro que vai nos levar online dessa forma híbrida, o Anjo Negro, eu falei, é um pioneirismo em vários aspectos, nesse sentido aqui eu já falei, né? E também é a primeira peça do Nelson Rodrigues que é feita nesse sistema híbrido. Né? Então, realmente, é um momento histórico, né, que eu estou tendo, nós da equipe toda, estamos tendo aí o privilégio de sermos pioneiros nesse sentido. Maravilha. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a sua história no cinema, porque, afinal de contas, são também uma dezena aí de filmes, são vários filmes, vários longa-metragens feitos com o seu brilhantismo. A gente tem uma enorme gama aí de obras, né, dentro do cinema. E como é que tem sido atuar para o cinema, como isso tem influenciado na sua carreira, enfim, como é que tem sido o cinema na sua vida. Agora, falando de Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A vida como ela é. É, exatamente. O cinema, não faço na mesma proporção, na mesma quantidade que eu faço teatro e a televisão. Porém, eu amo qualquer veículo. O meu grande barato é construir personagens. E eu já fiz vários curtas-metragens, um deles eu destaco, que é o Aqui Jazz, que eu fiz lá em Campinas, do Albert Moreira, o diretor e roteirista, que é a história de um saxofonista que ele morre e volta à vida. E aí é ficção, né? Então tem toda uma pegada aí dessa história da ficção, da tentativa de renascer, de ressuscitar, e é um barato, né? Porque o fascínio que se tem, né, desse campo, né, que é o além-vida, né? Um personagem interessantíssimo, é um artista. Outro que eu destaco um longa-metragem que eu fiz em Campinas, por coincidência em Campinas também, O Lucro Acima da Vida, eu sou o protagonista, assim como era também no Aqui Jazz, que é um filme de denúncia, faz um grito de alerta com relação a uma tragédia humana e ambiental que aconteceu através de contaminação do solo e
humana também, de manipulação de funcionários da Shell, quando ela se instalou lá em São Paulo, interior de São Paulo, em Paulínia, onde cerca de 70 pessoas foram contaminadas por manipularem aqueles produtos, né, venenosos, né, e cerca de 100, mais de 100 mil hectares de terras foram contaminadas, e esse filme faz uma verdadeira denúncia. O meu personagem é um personagem real, um senhor que existe ainda, está vivo lá em Campinas, o senhor Antônio Demarco, que era um líder sindicalista que lutou pela indenização daquelas famílias e conseguiu a maior indenização trabalhista que já aconteceu na América Latina, e esse filme trata disso. Então eu destaco aí esses dois. Perfeito, olha que incrível, né? Misturando aí a ficção e misturando também a realidade. Olha que incrível, é realmente muito bom. A gente tem um tempo muito curtinho, porque o papo é bom demais, e quando a gente vê, acabou. Mas eu quero destacar aqui que Del Garcês está voltando em julho com esse espetáculo brilhante. Você pode acompanhar Del Garcês principalmente nas redes sociais. Você fica por dentro de tudo que está acontecendo na vida e no trabalho, especialmente no trabalho, é claro. E eu gostaria que você mesmo pudesse trazer para a gente aqui a informação de contato. Quem é que pode entrar em contato? Tanto a sua assessoria de imprensa e, claro, poder ficar por dentro, né, dos espetáculos, especialmente do teatro, e, claro, também dos trabalhos, da novela, do cinema, enfim, TV, cinema, teatro, é tudo que a gente mais gosta e é tudo que o público quer saber. Quais são as redes sociais, os contatos que a gente poderia buscar e que todos vão encontrar Del Garcês? Então, eu tenho todas elas. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Facebook eu tenho 5, porque se o Facebook só comporta ali 5 mil pessoas, né? Então eu fui criando, as pessoas me pediam. E tem uma fila imensa ali, não dá para criar mais um, porque assim, é muita trabalheira, eu não consigo. Eu tento ao máximo responder a todas as pessoas. As pessoas podem entrar em contato comigo através do Facebook, Del Garcês, Garcês com Z no final. No Instagram é Del Garcês Oficial, e também através da minha assessora de imprensa, Márcia Araújo, que está lá no Instagram e também no Facebook, como Giro das Estrelas. Eu respondo, ela responde, e acompanha aí as minhas novas temporadas, que o espetáculo Luiz Gama está há 6 anos em cartaz, vai voltar breve, agora em agosto. O Anjo Negro também vai voltar, já tenho planos aí de fazer um longa-metragem, que eu não vou dar spoiler agora, mas vai ser para o ano 2022, vou começar filmagens agora em setembro, e mais 2 espetáculos. Eu não paro, eu sou um bicho ator no melhor sentido, uma formiguinha, como um amigo meu me definiu uma vez: Del, você é uma formiguinha, não para de trabalhar. Maravilha, perfeito, é assim mesmo que a gente gosta, porque a gente quer ver você. E eu já estou convidando aqui para que Del Garcês volte a Uma Só Voz para falar desse longa-metragem de 2022. Vamos começar aí com um projeto novo e, claro, para falar também dos espetáculos, porque todo mundo vai querer saber. De julho está aí com Luiz Gama, está aí com Anjo Negro, todo mundo quer poder assistir, e principalmente nessas novas plataformas, nesses novos encontros online, essa novidade incrível que você está trazendo para a gente, que obviamente espera, né, seja algo que se alastre por todos os outros profissionais também dessa arte belíssima, que é a arte de ser um ator como você é. Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo a você, Del Garcês, pelo nosso convite ter sido aceito, pela sua participação aqui no Uma Só Voz, e que volte aqui neste programa para poder trazer ao grande público, que é de interesse, obviamente, geral de todos, a saber um pouquinho mais, tanto sobre a sua vida como o seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço, que Uma Só Voz reverbere, que se multiplique através das suas performances, através da sua apresentação, e certamente está repercutindo, está reverberando, e é isso. Muito obrigado a você, querida Sabrina, a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada.